Olá, seja bem-vindo ao Papo Extra. Eu sou Adriana do Rio Branco e, junto com as advogadas Jaqueline Montenegro e Rebeca Góes, nós temos a honra de receber a advogada e professora Carolina Mosman. Seja bem-vinda, professora Carol. Obrigada, Adri. Uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje, viu? Maravilha. Obrigada. Nós vamos agora ler o currículo, né, da professora Carolina. Ela é advogada, é professora, é pesquisadora, é diretora do Ibradim no Rio Grande do Sul, é graduada em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, é pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, em Direito Notarial e Registral, é membro da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB em São Paulo e da Comissão Nacional de Direito Notarial e Registral do IBDFAM. Ela também está assessorando o Colégio Notarial do Brasil nas sugestões da reforma do nosso Código de Normas aqui do Amazonas. Professora, primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui, que nos honra e nos traz muita alegria diretamente, né? Aí de Gramado, nesse frio, e a gente aqui num calor no Amazonas. Isso mesmo. Né? E também hoje nós vamos falar sobre pacto antinupcial. Né, professora vai nos passar aqui várias informações, algumas que os colegas já sabem, outras novas informações. E eu deixo aqui para as minhas amigas iniciarem as perguntas. Seja bem-vinda, doutora Carolina Mosman. Vamos abordar, né, sobre a separação total de bens, o pacto da separação total de bens. Eu acho um assunto muito relevante, né? Eu acho de pouco conhecimento, mas que tem que ser muito mais vezes abordado, porque eu acredito que até seria o caminho, né, mais correto a ser tomado, né? Então, a gente gostaria assim de uma prévia sobre esse pacto. Assim, quando a gente fala em patrimônio, né, sempre tem, quando envolve patrimônio, bens, as pessoas sempre ficam com o pé atrás, né, principalmente quando vão se casar. Diante disso, em que situações a senhora considera mais importante essa celebração desse pacto antinupcial com separação total de bens? Então, gente, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Como eu disse para vocês, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Parabenizo vocês por essa, né, iniciativa de trazer o extrajudicial de forma mais forte para o Amazonas, né? Eu dou assessoria para um cartório no Amazonas, então eu vivo a realidade de vocês e é muito legal a gente valorizar o extrajudicial, que é o caminho, né, para a gente deixar para o juiz lá só o que realmente precisa, que a gente diz da mão pesada do juiz. Então, o extrajudicial é um caminho lindo, né? A gente tem muitas alternativas para criar. E eu acho muito legal essa iniciativa de vocês para trazer para as pessoas, mostrar um pouco isso de como a gente pode trabalhar com criatividade dentro da lei, dentro do extrajudicial. Mas respondendo a pergunta sobre o pacto, então, já que a Rebeca falaram uma coisa importante, às vezes a gente tá naquele amor todo no relacionamento, né? E às vezes vive uma união estável, vai casar, e aí quando falou em regime de bens, quase que o amor sai pela janela, né? Mas eu gosto muito de dizer uma frase que é: o combinado não custa caro, né? Então, quando a gente combina as coisas previamente, ainda que no relacionamento amoroso, a chance da gente ter um divórcio, né, não litigioso depois é melhor, tá? Não quer dizer que não vai ter litígio, mas o combinado facilita depois eventual dissolução. Claro que ninguém casa para separar, ninguém, né, entra na igreja ou casa pensando, quando eu me divorciar, mas pode acontecer, a gente sabe, né? Então, se tiver combinado, é muito interessante. E o pacto antinupcial no Brasil, ele é obrigatório em determinados regimes de casamento. Então, o regime legal hoje no Brasil é a comunhão parcial. Se eu vou casar na comunhão parcial, eu não preciso fazer pacto. E veja, não preciso não quer dizer não posso. Eu posso fazer um pacto no regime da comunhão parcial de bens misturando regimes.
Mas para os regimes que são obrigatórios é a separação total de bens, a comunhão universal e a participação final nos aquestos, né? Que nem quase não é utilizada. Então, respondendo a pergunta da Jaque, a separação total de bens hoje ela é um regime muito procurado pelas pessoas, porque hoje as mulheres, né, como nós estamos aqui, temos as nossas carreiras, temos as nossas profissões, muitas pessoas já casam, tem aquele famoso divórcio grisalho, então a pessoa já divorcia com 50 anos, ela vai casar de novo, ela não quer uma mistura patrimonial, então ela quer, muitos querem optar pela separação total de bens, e aí precisa fazer o pacto antinupcial. É o famoso planejamento patrimonial, em que os advogados trabalham em conjunto com o cartório, né? Eu sempre digo, o advogado faz o planejamento sucessório e o cartório, ele coloca isso no papel através do pacto antinupcial, através de outra escritura declaratória. Então, é isso, é muito interessante, um pacto bem feito, gente, um pacto dá para falar, a gente pode ir evoluindo nas perguntas, dá para fazer muita coisa no pacto antinupcial de planejamento patrimonial. Eu acredito que, independente do divórcio, né, também tem aquela questão de você não poder responder por si, né, no falecimento. Então, o regime ele facilita, né, mas nós sabemos que ainda assim a parte é herdeira, a parte sobrevivente é herdeira. Então, acho que seria aí o tópico, né, que nós gostaríamos de maior esclarecimento para todo mundo, para nós que atuamos na área e para a sociedade, para ter esse conhecimento. E isso gerou um desconforto muito grande na sociedade, e principalmente quando a gente teve aquela equiparação dos efeitos sucessórios da união estável ao casamento. Por quê? Antes, a gente tinha a alternativa como planejamento patrimonial, ficava na união estável, porque aí a herança era só nos bens comuns, adquiridos na constância do casamento. Então, era mais tranquilo. Quando equiparou a união estável, os efeitos sucessórios da união estável ao casamento, deu um bug geral. Como assim? Mas eu quero a separação do patrimônio, né? Ele também, a gente não está enganando um ao outro, principalmente, como eu disse para vocês, com famílias que são reconstituídas, né? As famílias mosaico, que eu já venho aqui de um relacionamento anterior, já tenho filhos, ele também, nós temos patrimônio, temos empresa, a gente não quer a mistura patrimonial, a gente quer viver tranquilo nossa vida de relacionamento e não ter mistura patrimonial. E diante disso, né, os professores Rolfo Madaleno e Mário Delgado começaram a, então, capitanear essa corrente doutrinária da possibilidade então, digamos que eu vou casar pela separação total de bens, né? Aí eu vou fazer o pacto antinupcial, que é obrigatório, e aí nesse pacto, o meu futuro marido e eu colocamos que nós renunciamos ao direito de concorrer, né, com os descendentes, os filhos, né, netos, bisnetos, ou com ascendentes, de forma que eu não vou ter herança se ele deixar filhos ou pais vivos, e ele também não vai ter herança. A gente só tem herança um do outro se não tiver descendentes nem ascendentes. Só que a gente chama de renúncia ao direito concorrencial, porque na ordem de vocação hereditária, de quem recebe primeiro a herança, primeiro é os descendentes junto com o cônjuge, né? Então, essa corrente primeiro, ela foi assim, rechaçada em absoluto, né? Não, isso viola a proibição do pacta corvina, não pode estar fazendo pacto sucessório dentro do pacto antinupcial. Só que ela foi crescendo muito, inclusive pelo clamor popular, e hoje ela está proposta, inclusive, na reforma do Código Civil, né? Então, a gente tem feito, inclusive aí no Amazonas, tá? Pacto antinupcial, escritura de união estável, onde a gente coloca essa renúncia ao direito concorrencial, do desejo deles de não serem herdeiros um do outro quando receberem a herança junto com filhos ou descendentes ou ascendentes do falecido. Isso é excepcional, né? Para proteger e deixar as coisas às claras, porque nós sabemos, né, que depois que um morre, as coisas ficam realmente complicadas entre esse cônjuge, né, sobrevivente e os herdeiros, né?
Então, na própria escritura do pacto, já teria, né, mencionado isso como uma cláusula. Teria já mencionando que renuncia. Exatamente, a gente coloca bem assim que eles renunciam, não é aceito, é importante dizer, não é aceito uma renúncia unilateral, por exemplo, só a mulher renuncia, né? E o homem ganha. Não, a renúncia é de ambos, né? E aí coloca que eles renunciam reciprocamente o direito de receber a herança se tiver descendentes ou ascendentes do falecido. É importante dizer, é muito importante dizer que a validade dessa cláusula, né, como a doutrina hoje, eu já acho que a doutrina majoritária entende pela validade dela, mas tem uma doutrina que entende pela nulidade da cláusula. Como a gente ainda não tem jurisprudência sobre o tema, porque as pessoas começaram a fazer isso agora, então não morreram ainda, né? A maioria das pessoas não morreram, então a gente não tem uma jurisprudência sobre isso ainda. Mas eu acredito, tá? Que vai ser aceita, assim, até porque entrou na reforma do Código Civil. E para falar, tem uma decisão muito legal do Loureiro, do Francisco Loureiro, que é desembargador em São Paulo, porque lá em São Paulo começou-se a se fazer esses pactos, certo? A pessoa casava, e aí ela ia levar o pacto para o registro de imóveis, porque, para todos entenderem aqui, quando a gente, antes de casar, a gente faz o pacto antinupcial, faz esses acordos, casa, e depois de casar, a gente precisa levar o pacto antinupcial para o registro de imóveis para dar publicidade a esse pacto. Quando as pessoas, então, faziam o pacto, colocavam essa cláusula, casavam, e depois iam levar para o registro de imóveis, chegavam no registro e travavam o registro. Porque o registrador dizia, não, essa cláusula é nula, viola o artigo 426 do Código Civil, que veda, né, o pacta corvina, que é a contratação de herança de pessoa viva, proíbe, né? E aí isso foi suscitado dúvida lá em São Paulo, chegou no Loureiro. No Loureiro tem uma, depois eu posso deixar para vocês compartilharem com quem está ouvindo o número da decisão. Ele deu uma decisão muito bonita, dizendo o seguinte: olha, justamente pela grande divergência que a gente tem sobre o tema, né, com excelentes argumentos a favor da cláusula e com argumentos bons também contra, é que a gente precisa permitir sim que as pessoas incluam essa vontade delas no pacto, para que na hora do inventário, então, o juízo sucessório, né, porque a gente estava aqui ainda na decisão de suscitação de dúvida, numa jurisdição administrativa, que a gente chama. Então, ele dizia, nós não podemos, em sede administrativa, negar que a pessoa coloque esse desejo no pacto, porque isso deve ser decidido na esfera judicial depois, quando ocorrer a morte. Até porque, quando ocorrer a morte, pode ser que o Código Civil novo já esteja em vigor e já permita isso. Então, a gente precisa, e aí ele mandou registrar o pacto, né? Então, antes em São Paulo estava barrando em vários registros, hoje já tem essa decisão do Loureiro. Tá? No Amazonas, só para complementar, eu não soube de nenhuma trava, a gente já fez vários pactos, assim, tá? Vários mesmo, não soube de nenhum registro que travou o registro do pacto. Aproveitando esse gancho aí, doutora, que a senhora falou da questão da suscitação de dúvida, o pacto, ele nada mais é do que um contrato, correto? Então, como contrato, ele pode ser anulado, ele pode ser questionado na justiça, esse pacto? O que a gente defende em relação a essa cláusula é que se a cláusula for considerada nula, ela não geraria nulidade de todo o pacto, né? Porque sim, o pacto pode, por exemplo, se o pacto não for feito por escritura pública, ele é nulo de pleno direito, ele não vale nada, né? Então, ele tem que seguir a forma prevista em lei e ele não pode ter questões esdrúxulas, mas me parece assim que essa cláusula, né, se ela for considerada nula, ela não invalida o pacto todo, né? Ela não invalida a vontade de escolha do regime de bens. E isso também é comentado, né, pelo Loureiro. A gente não pode negar a publicidade de um pacto todo feito pelo casal por causa de uma cláusula. Então, ele comenta essa questão de forma bem interessante. Depois eu compartilho a decisão com vocês, para que vocês compartilhem com quem estiver ouvindo, né?
É, interessante, muito né? interessante. Doutora Carolina, eu até anotei aqui essa pergunta. Na sua experiência, né, a sua vasta experiência, a escolha pela separação total, ela costuma ser preventiva ou ela simplesmente reflete uma desconfiança prévia entre os cônjuges? O que realmente acontece quando esse casal chega ao escritório? É, você sabe que hoje tem muitas famílias, tá? Famílias, assim, principalmente quando as pessoas mais jovens vão casar, que já condicionam o casamento à separação total de bens. Inclusive, mais que isso, o filho começa a namorar, ele já tem que ir para o cartório fazer um contrato de namoro e já prevê antecipadamente que se evoluir para uma união estável é a separação total de bens. Então, as pessoas estão mais cientes disso e estão buscando muito o regime da separação total de bens. E, como eu disse, a família condiciona, olha, filho, tu vai casar se tu casar pela separação total de bens. E normalmente, como a gente tem hoje filhos que ficam muito tempo no seio familiar, né, dependente financeiramente, inclusive dos pais, é aceito isso, de até perder, né, benefícios que a pessoa tem. Então, existe essa preocupação, sim, muito grande das famílias que têm um alto poder aquisitivo de fazer, já começa a namorar, já está previsto que se virou uma união estável, já é separação total de bens. Um outro ponto que é interessante dizer, para a gente não criar confusão, a separação total de bens não é igual à separação obrigatória, tá? Então, quem pode optar pela separação obrigatória, que, que é aquela. A separação obrigatória é aquele regime imposto pela lei, então eu não posso escolher. Em quais situações ela é imposta? Para os maiores de 70 anos, mas ela foi flexibilizada, tá, pelo STF, mas isso não significa que se eu tenho 70 anos eu não posso escolher ela. E aí é o que eu digo, quem tem 70 anos pode escolher a separação obrigatória, né? Ou ficar com outro regime. E isso é muito interessante no planejamento patrimonial, porque as pessoas que casam com 70 anos ou mais, elas não pegam a separação total de bens, elas pegam a separação obrigatória. E por quê? Porque na separação obrigatória não tem discussão. O cônjuge não é herdeiro em concorrência com os descendentes. Está previsto na lei, assim. Então, eles ficam mais tranquilos. E o que eles fazem para afastar eventual meação, né? Que comprou um bem na constância do casamento, tem aquela famosa súmula lá, 377 do STF, que diz que o cônjuge casado na separação obrigatória teria direito, né, a metade desse bem comprado no casamento. Eles fazem um pacto na separação obrigatória, afastando a incidência da súmula 377. E aí eles têm os melhores do mundo, melhor dos mundos, não tem meação e nem herança. Né? Então, quem tem 70 anos ou mais nem vai para a separação total de bens, acaba indo para separação obrigatória. E aí, muitos casais, o que é interessante, que se divorciaram com 50, então com 60, queriam ir para a separação obrigatória, mas aí não pode. Tá? A separação obrigatória é um regime. Isso é importante dizer, não é um regime de escolha, é um regime imposto pela lei. Mas, em razão dessa decisão do STF, quem tem 70 anos ou pode ficar com a separação obrigatória, ou pode afastar ela escolhendo qualquer outro regime. Tá? Então, basicamente, a diferença da obrigatória para o pacto é que se houver a sucessão, né? A pessoa herda e no outro não. Seria isso? Ela pode concorrer, né? Pode concorrer com a herança. Isso, na separação, lá no artigo 1829, que traz a ordem de vocação hereditária, a ordem de, né, quem vai receber a herança primeiro, diz assim, que na separação obrigatória, primeiro herdam os descendentes em concorrência com o cônjuge, salvo se ele for casado na separação obrigatória ou na comunhão universal de bens. Ou seja, tanto na comunhão universal de bens, que tem um asterisco, mas não vou falar aqui porque é muita coisa, ou na separação obrigatória, ele não herda junto com os descendentes, tá? Com os ascendentes ele herda, isso é importante. Ciso segundo ele herda. Então, assim, voltando, na separação obrigatória, tem lá filhos do falecido e o cônjuge. O cônjuge não recebe herança. Na separação convencional de bens, separação absoluta de bens, o cônjuge herda,
tá? Ele tem herança. E aí, por isso que a importância, se não quiser que tenha herança, de colocar essa renúncia ao direito concorrencial. Então, hoje, para o planejamento patrimonial e sucessório, o regime da separação obrigatória é o queridinho da vez, né? Todo mundo queria o pessoal aí com 20 anos casar pela separação obrigatória, mas não pode, né? E aí é interessante porque muitos não sabem, né, que teria que colocar nesse pacto antinupcial de separação obrigatória a questão da renúncia, né? Para proteger, assim, a herança dos filhos. Muitos não sabem disso. Dos herdeiros Na obrigatórios. separação total de bens, eles colocam a renúncia, né? A renúncia à herança. E na separação obrigatória, na separação obrigatória também não é obrigatório fazer pacto, mas é importante fazer pacto para afastar a ameação, para afastar a súmula 377. Então, resumindo, nos dois regimes tem, na separação convencional, absoluta de bens é obrigatório o pacto, mas aí eu posso colocar a renúncia à herança. Na separação obrigatória, então, para quem casa com 70 anos ou mais, tem alguns outros casos, mas, né, pensando aqui na escolha, na separação obrigatória não é obrigatório fazer pacto, mas eu posso e devo fazer se eu quiser afastar a ameação. Então, na separação total de bens com o pacto, eu afasto a herança, e na separação obrigatória, afastando a súmula 377 do STF no pacto, eu afasto a ameação. Não sei se ficou claro? Ficou claro. Ficou não, assim, claro. eu tive um caso, né? Eu gostei muito do assunto, porque eu me lembro que era um inventário, né? Aí a esposa tinha falecido, e aí o pai, né, ia ser herdeiro junto com os dois filhos, já era extrajudicial, só que ainda assim o inventário era uma coisa bem recente, e os avós não concordavam de forma nenhuma. Então, dali, na verdade, ia gerar um grande conflito. Mas conseguiram conciliar no cartório mesmo, e ele abriu mão, né? Fez uma renúncia ali, abriu mão, e aí os dois filhos ficaram com 50%. Então, acho que isso aí vai contribuir para acabar muitas vezes com esse conflito, porque na época que foi feito o pacto, os pais da falecida, eles achavam que já estava tudo certo, né? Que ele não ia participar de forma nenhuma. E, na verdade, não. Faltava esse conhecimento, né? E hoje foi muito bem esclarecido. Eu sou super a favor, né? Né? Nesses casos aí, a gente vê, como a doutora bem falou, aí na situação de que muitas vezes os filhos hoje estão demorando mais para sair da casa dos pais, né? E aí eles vão adquirindo patrimônios. Mas muitas vezes hoje muitos jovens conseguem patrimônio muito mais rápido, como a exemplo aí de youtuber, né? Que estão ganhando dinheiro aí, estão amealhando patrimônios e casam muitas vezes novos com esses pactos, com essa escolha ou de separação de bens, né? E muitas vezes esses casamentos eles podem até durar muito tempo. Nesse caso, existe a possibilidade da mudança, porque pode acontecer de eles terem escolhido esse tipo de regime, né, por imposição da família. E lá na frente, depois de 20, 30 anos, com filhos e tudo mais, eles podem optar por escolher a mudança, a alteração disso daí, até para proteção da esposa também. Já da que essa esposa ou do pergunta marido, né? Nós somos advogados Casamento bem-sucedidos. de 30 anos, há de convir que deve ter algum tipo de companheirismo aí com o casal, E né? as mulheres também, né, à frente. Exato. Essa pergunta, já que é muito, muito interessante. Tem vários pontos, assim. Em primeiro lugar, o casal sempre pode pedir alteração de regime, tá? Só que essa alteração ainda tem que ser judicial. Então, eu tenho que ir lá para o juiz, os dois, e pedir alteração de regime. A justificativa não precisa, não é? A gente casou pela separação, agora queremos, né, comunicar todo o patrimônio e vamos fazer a alteração. Não tem, normalmente é o contrário, eles casam pelo regime de comunhão e alteram para separação, né? Até para proteger meação, quando tem empresa, não querem que pegue patrimônio, né, da família. Mas tem uma outra questão que é mais polêmica, que é legal de fazer nesse papo extra, alteração de regime de bens
tem muita polêmica, não. Tem, assim, dos efeitos, mas do restante não tem. Não sei se vocês já ouviram falar, o Carlos Elias, o professor Carlos Elias, que para mim, é um dos melhores doutrinadores hoje de direito civil, ele fala, e está previsto, né, na reforma do Código Civil, a cláusula, eles chamam de sunset clause, que é a cláusula de previsão no pacto de alteração de regime conforme o tempo. Então, assim, é bem isso que a Jaque falou. A gente casou hoje muito jovem, não sabe como é que vai ser, casamos pela separação total de bens. Mas se a gente ficar junto durante 10 anos, a gente quer que o regime seja a comunhão universal de bens, tá? Então, ele inclusive, estava palestrando sobre isso esse final de semana, e esse é uma cláusula que como é que eu vou dizer para vocês, é algo que não é fácil de colocar hoje no pacto antinupcial, porque vai ter muita gente que entende, não, isso não é possível ainda. Então, eu teria que achar alguém que entendesse possível. Mas tem gente que tem defendido, sim, já é possível. Eu já posso prever, passou 10 anos, eu quero essa alteração de regime para a comunhão parcial, para a comunhão universal. E outra questão interessante é prever até, por exemplo, teve uma situação que eu soube assim, de uma advogada que é amiga minha. A mulher, né, ela tinha uma profissão bem estabelecida, ela ganhava super bem, ela ia casar com um homem que teria que se mudar de país, e ela ia largar toda a carreira dela aqui, e ele que iria casar pela separação de bens. E aí ela falou, ok, eu caso, fecho a minha empresa, mas eu vou querer que de tempos em tempos tu me faça doações para eu ter liquidez, né? E isso é muito importante para nós mulheres, né? Eu respeito muito, eu acho que a mulher, se ela não quer trabalhar, ou se ela não pode. Eu mesma fiquei sem trabalhar um tempo em razão de mudar com meu marido, mas assim, cada um tem que decidir o que é melhor. Só que a gente tem que se prevenir, né? Porque tem vários homens que chegam na hora do divórcio e dizem: não, foi tu que não quis trabalhar. Apesar de ele ter pedido para a mulher não trabalhar, cuidar dos filhos. E aí eu já ouvi muito, a mulher precisa ter liquidez, porque muitas vezes tem juiz que não dá pensão, né? Então, essa questão de colocar no pacto, olha, ele faz ali, eventualmente, uma indenização com o tempo, já dá uma indenização na hora do casamento, é muito importante, né? De prever essas cláusulas para que a mulher tenha, se ela vai, por exemplo, deixar de trabalhar, ela tenha uma segurança de poder se manter num nível de vida parecido do que ela tinha, né? Porque culturalmente é a mulher que passa a cuidar das crianças, né? Então, geralmente elas que abrem mão da carreira para ficar, né? Abdica dessa fica carreira para ficar com os filhos, até famosos mesmo, a gente vê em casos aí de famosos que abrem mão da carreira para cuidar da família, dos filhos, acompanha o marido para o estado que ele vai, para o país que ele vai, e ela passa a ser dona de casa. Então, aí a gente vê o risco, né, de não ter essa alteração nesse contrato. Isso acontece muito com as famílias. Eu inclusive, estava procurando aqui, que essa semana eu mandei para algumas amigas uma decisão, eu só não sei se o ator americano é o Michael Douglas. Eu não sei se é. Mas incrível, né? O contrato dele com a esposa, que já estão casados há 23, salvo engano, anos. O contrato dela, ela recebe míseros 84 milhões de dólares anual. Entendeu? Sim. E isso, quando a gente leva esse tipo de, digamos assim, de reparo, né, dentro desse exemplo que tu colocaste, se a gente leva isso pro dano, né, pro cível, a gente pode sim atrelar esta cláusula a um dano moral de reparação, né? Não, e deve ter chocado na época, na realidade, isso lucro cessante, né? Quer dizer, seria uma indenização de lucro cessante pelo fato dela, no caso esse exemplo que você deu. Quer dizer, ela vai para um outro país, vai deixar a profissão dela, a carreira dela, enfim, a estabilidade dela. Então, se coloca esse tipo de cláusula, que a gente pode chamar ali, se fosse futuro, seria uma ação de indenização de lucro cessante, né? E aí já deixa tudo ali alinhado, né, entre o casal, e é fundamental, realmente. O planejamento é algo fantástico, né?
tudo na vida que é planejado, ele sai mais leve, né, ao final. Com certeza, Adri. E assim, ó, uma coisa que a gente tem, acho que a gente vem de uma geração de que a gente sempre sonhou trabalhar, construir uma carreira. Hoje a gente está tendo, eu tenho observado assim, de comentários de pessoas que eu conheço, de meninas que estão sendo, elas falam, eu quero ser esposa troféu, né? Não tem nenhum problema elas quererem ser as esposas, cada um, né? Só que assim, elas têm que ter o conhecimento do risco que isso traz para elas, né? Então, contratar, fazer essa pactuação, eu quero não trabalhar, né? Eu quero viver né, dos recursos do meu marido, ou se tiver um recurso da família dela, ótimo. Ela tem que ter ciência que não, a maioria esmagadora dos juízes não concede pensão absoluta, assim. Eu já vi juiz pedir a reinserção no mercado de trabalho de mulheres de 60 anos de idade. Então, não é algo, assim, pacificado, né? Então, imagina, tu que não trabalhou a vida inteira, a gente sabe o quanto a gente constrói na carreira, o quanto a gente leva tempo para construir uma carreira. Como que tu vai construir uma carreira mesmo em 1, 2 anos? Tu nunca vai conseguir chegar ao nível de vida que tu tinha com teu marido. Então, as mulheres, eu sempre digo, eu defendo muito, eu fiquei sem trabalhar, eu acho que cada um é livre para seguir, eu acho que a gente tem que respeitar isso, mas a gente precisa se proteger, né? No mundo que muitas vezes os direitos das mulheres são questionados, né? Várias vezes a gente vai e volta nesses direitos, então a gente precisa prever isso. Tudo bem, vou casar com a separação total de bens, vou cuidar dos filhos, não vou trabalhar. Mas então se eu me divorciar, se divorciar de mim, eu quero ter uma garantia de que eu vou ter, e não é só patrimônio, é liquidez, né, gente? Ter dinheiro mesmo em conta para poder suprir as necessidades aí básicas até do dia a dia, né? E o que eu acho interessante, né, enquanto a gente está aqui falando do pacto, falando desse tipo de planejamento, nós já tivemos uma pauta aqui com a doutora Priscila Agapito, né, sobre contratos de namoro, né, Carol? Então, esse também, acho que antes de nós falarmos, né, disso tudo, a gente também precisa massificar, né, para o nosso público a questão do contrato de namoro, né? Levar ao cartório esse tipo de declaração, dizer eu estou namorando e eu não estou em uma união estável, além de salutar, é fundamental para até a gente chegar a esse ponto da nossa pauta de hoje, né, Carol? Com certeza, o contrato de namoro é uma excelente ferramenta de planejamento patrimonial. Como eu disse para vocês, tem famílias que já exigem isso. Assim, a cereja do bolo do contrato de namoro é prever previamente é bom, mas já trazer antecipadamente o regime da união estável. Então, já escolhe a separação de bens. Então, desde o primeiro dia da união estável, eu tenho a separação de bens regendo essa união. E por que isso é importante, gente? O STJ decidiu que se eu vou no cartório hoje fazer uma escritura de união estável, então eu vou dizer assim, eu vivo em união estável com o Humberto desde 2015. Então eu estou hoje em 2025 dizendo que eu vivo com ele desde 2015. O STJ diz, ok, tu pode fazer isso, só que o regime que tu vai escolher hoje, em 2025, da separação de bens, não vai retroagir, não vai dar ré. Então, de 2015 até 2025, que regime eu tenho? Comunhão parcial. E aí comunicou tudo que foi adquirido onerosamente nesse período. Então, o contrato de namoro, como tu mesmo disse, é de salutar, se a intenção é não comunicar patrimônio, porque se eu faço um contrato de namoro e digo, olha, hoje nós estamos namorando, mas se essa união, né, se esse namoro evoluir para uma união estável, a gente já define que o regime é a separação total de bens desde o dia 1 da união estável, que normalmente as pessoas não sabem qual é o dia 1, né? Nunca eu sei dizer quando aquilo transformou num namoro para uma união estável. A linha aí é muito tênue. Então, eu já tenho previsto isso, e isso que é interessante, né? Muito interessante. Eu, né, não tirei origem, né? Mas me chegou uma situação onde eu tive que fazer um contrato de namoro. Redigi todo o contrato de namoro. E na hora de assinar, houve uma negativa,
de assinar o contrato de namoro. De uma das partes. De uma das partes. Que não tinha patrimônio, né? Alguém que tinha muito patrimônio e uma pessoa que não tinha patrimônio. Bom, e aí rompeu-se aquele relacionamento em razão da não assinatura. No dia seguinte, pensando melhor, a pessoa volta e diz assim, não, eu assino, mas eu só assino se a gente casar. Não, porque também não só para jovens, aí né? vira advogada. Ok, vamos fazer o contrato de namoro, mas já vamos assinar o antinupcial aqui. Antes de começar esses proclames, por favor, né? Então, é assim, o advogado, né, dentro do planejamento, a gente tem que estar ligado o tempo todo de qual ferramenta a gente vai estar propondo ali para o cliente, para sua proteção, né? Para um melhor entendimento, né? Porque nesse caso, em tela, eu tive que explicar exatamente cada cláusula, né? Aquela coisa toda. Então, realmente, a gente precisa massificar, né, não só para os colegas, né, nossos pares, mas para a sociedade, que é o nosso objetivo aqui no Papo Extra, né, para que você venha consultar um advogado especialista, né, em direito extrajudicial. Não é só pensando no jovem. Não, mas sim, na jamais. Das famílias mosaicas. A questão falou, etária, né, ela nunca vai estar em toga, né? Isso. A questão aqui é você se proteger. Você pode proteger com 18, com 20, com 30, com 60, não é esse o caso. A questão é você procurar um profissional, você se proteger, porque, pessoal, depois que a coisa acontece, fica meio difícil. A gente até, como advogados, a gente consegue alguns remédios jurídicos, mas muito mais difícil, né, a gente chegar a um consenso. Professora Carol, eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente está falando aqui da questão do planejamento. Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém não assistiu o Papo Extra, não tinha informação, né, de que tinha que fazer esse pacto e tudo. A pessoa veio a falecer. Essa cônjuge sobrevivente que tinha ali uma união estável, ela pode, de livre e espontânea vontade, renunciar a essa meiação ali do bem particular? A herança do bem particular? É que nem no caso, acho que a Rebeca trouxe, né, que ele acabou renunciando. Pode sim, depois de a pessoa falecida, ela teria o direito à herança. No caso dela foi ele, né, que ele acabou renunciando no caso da Rebeca. Mas sim, ela pode sim renunciar à herança, lembrando que a renúncia à herança é total, né? Ela não pode dizer assim, eu renuncio essa casa, essa aqui não. A renúncia à herança é total, tá? E uma coisa importante é que a renúncia à herança não faz com que ela perca o direito real de habitação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, tá? Então ela pode renunciar à herança, mas ainda ter o direito real de habitar aquele imóvel que ela vivia com o falecido até o final da vida. E aí tem que cuidar que direito real de habitação não é igual ao usufruto. Ela pode, o que quer dizer isso? Ela pode morar no imóvel, ok, mas ela não pode alugar. Se ela alugar, ela perde o direito real de habitação, porque se ela fosse usufrutuária, ela poderia, né? Então, sim, ela pode renunciar. E voltando um pouco no que vocês estavam falando antes, como advogados, gente, a gente precisa incentivar o casamento. Porque assim como as pessoas, o que a Rebeca falou, assim como as pessoas acham que na separação total de bens não tem herança, e não é um achismo assim louco, né? Porque as pessoas pensam, não, é separação total, não tem direito na vida e na morte. A lei é que acaba sendo meio controversa, né? Então, a mesma coisa tem pensamento popular assim, não, casamento é difícil de desfazer. A união estável é mais fácil. É tudo. E não é, né, gente? Não é. A união estável, ela é a confusão da galáxia, assim. Sim, muito. Assim, e aí tu não sabe onde começou, onde terminou. E o casamento, não, o casamento junto com o testamento são os dois atos mais solenes do direito brasileiro. Então tem lá um marco inicial.
tem um marco final, né, que vai ser o divórcio. Então, é mais seguro. E união estável dá os mesmos direitos que o casamento, gente. Não tem diferença nenhuma hoje. Então, casa logo, né? Eu digo para meus amigos, eu quero casar, mas por que você não quer casar, né? Se tem aquela ideia de que união estável é mais fácil dissolver, não é. É a mesma confusão, né? E hoje nem é confusão. Hoje é tão tranquilo fazer divórcio. Se não tiver partilha, a gente faz divórcio em um dia no cartório. Nossa, muito rápido. Doutora, eu vou até falar agora, nós vamos parar um pouquinho aqui, só para o nosso momento café, que nós temos aqui, que eu vou passar um café. A senhora não vai poder sentir daí, eu sei, né? Mas vai imaginar. Vou lhe dizer que casa de ferreiro, espeto de pau, viu? Porque eu conheço alguns advogados, tá? Casais, que tem mais de 30 anos de união estável. Eu só corto o meu pescoço, mas eu não digo quem é. Mas é muito mais difícil. Lembra da colega lá? Da Bahia? É muito mais difícil, né? O colega lá da Bahia também, mais de 30 anos de união estável. Acho que casou agora, vai casar. Acho que casou, né? Mas isso acontece muito, às vezes é o comodismo, né? Acha que não vai ter problema nenhum, porque não é um simples papel que vai dizer, né, na cabeça, né? Não é um simples papel que vai dizer que aquilo ali não tem uma união, tem filhos, tem patrimônio, tem tudo. Mas realmente acontece, essa é a vida como ela é, querida. É a vida, isso aí. A vida como ela é assim. A Adriana vai falando aí dos seus patrocinadores. Eu gostaria de agradecer, né, o patrocínio da empresa Regularize. É uma empresa onde você vai encontrar profissionais capacitados para regularizar o seu imóvel com um atendimento especial. E nós aqui do Papo Extra agradecemos a empresa Regularize. Agradecemos também a empresa FRDB, é uma empresa de consultoria ambiental que muito nos alegra de estar aqui conosco, né? As CEOs são duas engenheiras ambientais e estão aqui conosco no Papo Extra desde o início. Muitíssimo obrigado. Agradecemos também o Instituto IBDESP, o instituto que foi criado pensando na grade curricular do curso de Direito, onde nós não temos nas nossas universidades a grade com a aula de Direito Extrajudicial. E, então, o Instituto foi criado, né, para que nós possamos dar aula de Direito Extrajudicial nas universidades, para que os nossos pares, né, futuros pares, sintam na base, conheçam na base como realmente é maravilhoso estar advogando numa advocacia mais célere, né, com menor custo, onde o seu cliente, né, o jurisdicionado, a sociedade, ficará feliz de não ter a morosidade da justiça. E o Instituto IBDESP também tem a honra de dizer para todos vocês que será realizado nos dias 19 e 20 de setembro o 2º Congresso de Direito Extrajudicial aqui no Norte, no Amazonas. E, inclusive, nós teremos a honra, né, da participação da nossa entrevistada, a doutora Carolina Mosman, que estará conosco pelo 2º ano consecutivo, e o público terá a oportunidade de fazer o seu network com a nossa prof. Isso aí. Seja bem-vinda, bem-vinda. Muito. Bem-vinda novamente, Manaus né? tem o meu...
Manaus tem meu coração, gente. E meu filho, olha, eu não vou poder levar ele junto essa vez, mas ele tá muito chateado, porque ele já foi para Manaus, adorou Manaus, porque queria ir para Manaus de novo. Eu gostei muito. Vocês têm um calor, assim, o povo, um acolhimento, que é difícil de ver em Literalmente o outros calor, lugares. viu? Eu me senti muito acolhida. Quero Não, lhe o dizer- calor também, o calor do Temos Rio, o calor mas eu humano. adoro. Alô, É, Vai ser muito bom, muito bom. Teremos aí, junto com a doutora exato. Carolina, palestrantes, né, nacionais, locais. Teremos painel, né, do Ibradim, do qual a nossa entrevistada é diretora, né? Eu sou a diretora aqui no Amazonas, então eu estou muito feliz que nós vamos ter um painel do Ibradim, vamos ter um painel do IBRF, né, o nosso Instituto de Regularização também fundiária, e nós estamos preparando o melhor para cada um de vocês, para que nós possamos passar 2 dias maravilhosos aprendendo do direito extrajudicial com todas as suas novidades, recentes provimentos e tudo mais, que você tem direito de com assistir. palestrantes de renomes. Sim, com certeza. Doutora, Isso aí. continuando aqui no nosso assunto, falando do pacto antinupcial, quais são, assim que a senhora acredita, quais são as cláusulas essenciais que não podem faltar no pacto antinupcial? Nesse sentido, né? Nesse de de proteção, de renúncia, proteção, né? A gente, por exemplo, se a gente pensar, ele varia um pouquinho de acordo com se eu for escolher regime misto, separação total de bens, mas na separação total de bens, a questão da renúncia à herança, se for a vontade do casal, porque pode não ser, né, gente? Pode ser que casem jovem, já vi gente, não, eu vou casar jovem com a minha esposa, se ela tiver comigo até o fim da vida, eu quero que ela ganhe herança, então tá tudo bem, né? Então, mas se não quiser, e se ambos não querem, de colocar a renúncia ao direito concorrencial, né? De colocar que vai existir uma separação total do patrimônio, dos frutos também, que a separação total abrange tudo, ela é mais tranquila, assim, e ela abrange essa separação total. Eu já vi gente colocar que é algo polêmico, mas já colocamos, a Letícia Franco Maculan, inclusive em Belo Horizonte também já colocou, da multa por traição, né? A multa por traição é algo que a doutrina entende possível, porque o direito de fidelidade é algo previsto no Código Civil como regra né? Como uma regra do casamento. É algo polêmico, tá? Porque assim, para executar isso, imagina o que é infidelidade, né? Será que eu falar com alguém no Instagram, ter uma conversa mais picante, é infidelidade? Pode não ser para mim, mas pode ser para o meu marido, né? Então, teria que fazer um regramento disso, até a Letícia Franco Macula defende, em uma escritura declaratória em separado. Essas questões íntimas que às vezes as pessoas querem colocar ali no pacto, como o pacto vai lá para o registro de imóveis, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, deixa essas questões, assim, de intimidade, dá para colocar a multa por traição, mas definir numa escritura declaratória separada. Olha, o que é traição para nós? É isso, aquilo, porque para ter uma executoriedade. Eu só trouxe isso como uma curiosidade que já entende possível. Mas a separação total de bens é a escolha do regime, os tabernatos têm bem a definição das regras, e se for a intenção não ter herança, um no patrimônio do outro, né, em caso de concorrência com descendentes e ascendentes, colocar renúncia ao direito concorrencial. O que é interessante, indo mais além, é, por exemplo, gente, olha uma situação que é bem comum, pessoal que está ouvindo aí, que é bem comunhão parcial. A maioria dos casamentos hoje é pela comunhão parcial, tá? Que é um regime justo, né? Que o que eu construí junto ao longo do casamento é dos dois. Então, o que foi comprado é dos dois. Só que tem uma situação que gera muito conflito, que lá na comunhão parcial, a gente tem assim, os bens adquiridos antes do casamento é de cada um, né? É bem particular, né? Então, a Já que comprou antes do casamento, ela vai casar pela comunhão parcial, é só dela. Mas e se o imóvel for financiado? Eu tenho financiamentos aí de 30 anos, né? É comum que o financiamento. Aí eu tô ali, paguei 3 anos de financiamento, casei pela parcial, pensei, não, isso tranquilo, esse imóvel é só meu, tá? Super sossegado. Aí chega na hora do divórcio, o meu ex-marido vai pedir que ele tem direito à meiação das parcelas pagas durante o casamento. E tem, gente.
E tem. A maioria das decisões são nesse sentido, que comunica o percentual do imóvel correspondente às parcelas pagas durante o casamento. Dá para evitar isso? Ah, eu quero a comunhão parcial, mas quero evitar isso? Dá. Posso fazer um regime misto. Eu vou lá e faço um pacto e digo, eu quero a comunhão parcial de bens, mas para esse bem aqui, ó, que eu comprei, é separação total de bens, de forma que ele não vai ter direito nem à meação, nem direito aos aluguéis nesse imóvel, porque, vejam, os frutos dos bens particulares na comunhão parcial comunicam. Então, por isso que no início eu disse, não precisa fazer pacto na comunhão parcial, mas muitas vezes é bom. E nós, como advogados, precisamos saber isso. Ah, eu tenho um bem particular, é só meu, mas se a gente construir uma casa juntos na constância do casamento, essa benfeitoria comunica. Os aluguéis comunicam. Dá para afastar isso no pacto? Dá. Dá para afastar evitando litígio, tá? Então é uma construção bem legal que a gente consegue fazer enquanto advogados aí de planejamento patrimonial também. Tem uma questão de valores, né? Quando faz a escritura do pacto e utiliza, né, a cláusula, né, da renúncia. Tem alguma cobrança a mais nos emolumentos? Nas custas, não? Não. É o valor. Eu nem, na verdade, eu não sei muito. Eu acabo não entrando, como eu assessoro só o tabelionato e não entro na parte de cobrança, eu não sei o valor do pacto, mas eu posso te dizer com certeza que não acresce. As cláusulas ali não tem. O valor do pacto é uma escritura sem valor, né? Ele tem um valor na tabela lá, ele não vai ter interferência em nada, a cláusula, colocar que esse bem aqui é particular, não vai ter interferência no valor, tá? Nem mesmo no testamento. O único estado que interfere no testamento, os bens especificados, é o Rio de Janeiro, que o testamento pode chegar a 30 mil reais no Rio de Janeiro. É bem diferente, né? Mas no Amazonas não, tá? O pacto é um valor fixo, né? Não importa. Às vezes a pessoa deixa de fazer porque acredita que é uma coisa cara. É igual o testamento, né? Às vezes a pessoa diz, não vou fazer testamento não, vou gastar dinheiro com isso, é muito caro, eu não tenho dinheiro. E nem sabe que é um valor fixo ali, um testamento está em torno de 600, 700 reais, mais ou menos isso. Né? E não tem ideia, acredita que vai fazer um testamento, vai ser um dinheirão. Mas que lembrando, vamos só fazer um parênteses, lembrando que a doutora Jaqueline está falando de um possível valor de emolumento aqui no Amazonas, tá? Sim, no Amazonas. Aos colegas ou à população, é preciso que saiba que os emolumentos, as custas dos cartórios, elas são feitas por região. Por região. Tá? Então, aqui no Amazonas, né, nós temos um determinado valor. Doutora Carol acabou de falar do preço de um testamento lá no Rio de Janeiro. Então, é necessário que, primeiro, você saiba os emolumentos do seu estado. Do estado que vai ser feito, né? É isso. E já que é interessante isso que tu falou, porque quanto custa a prevenção, né? É assim, quanto eu economizo? As pessoas não enxergam, é que nem a gente cuidar da saúde, a gente só enxerga o que a gente vai gastar se a gente não cuidar da saúde depois que a gente não tem mais saúde, né? É mais ou menos assim que acontece com o patrimônio. Só para dar um exemplo rápido para vocês, eu tive um cliente que levou um calote de 490 mil reais, porque ele comprou um imóvel de um loteamento aqui, contrato particular, não fez due diligência, pensou, não vou gastar num advogado, né, para fazer due diligência, é caro, não vale a pena. E ele pediu para o irmão dele, que é contador, consultar se a empresa tinha certidão de protesto e, ok, tá tudo bem. Ele disse que o dono da construtora chegava de Porsche, pensou, riquíssimo, então, pronto, resolvido. Comprou, levou um calote gigantesco. Acontece que, no caso dele, provavelmente ele não vai reaver esse dinheiro, porque, como advogados, a gente sabe que aí ele ganha o processo, não tem dúvida, ele ganha. Ganhou, você tem que ser ressarcido. O problema é que o moço, alugado, né? que vendeu para ele, já pipocou, né? Porque, na verdade, o moço, que é o caloteiro, deu o calote num casal que abriu a empresa e agora está respondendo os processos dizendo que a culpa é desse outro. Então, eu vi esse caso, hein? Eu acompanhei. Nossa, que coisa triste, né? Que coisa triste. E assim, se ele tivesse feito uma pesquisa
contratado um advogado. O advogado só ia na matrícula do imóvel e ia ver que não estava nem em nome da construtora. Então, ela nem poderia vender. Ela teria que ter incorporação Não teria nem registrada, enfim, todas as legitimidade para questões venda, com da certeza. Então, ele gastaria, sei lá, vamos pensar, de 3 a 5 mil reais com advogado, até depende aí da situação, da complexidade, mas ele não perderia 490. E agora, para entrar com o processo, tem as custas processuais, de que talvez ele nunca reaveja, né? Porque essa situação a gente sabe, cobrar a dívida de quem não tem patrimônio, minha gente. Então vejam que gente, advogados, nós temos advogados corretos, aqui estamos nós, né? Nós trabalhamos a favor dos clientes, então, por favor, trabalhem na prevenção, né? Doutor, e o Porsche era até alugado, não? Pois é, eu digo. Era de certo dos calotes que ele dava, né? Porque ele convenceu os pais do casal que abriu empresa, o caloteiro, a venderem a fazenda que eles tinham, onde eles moravam. Deram, acho que 3 milhões para ele e passaram a viver de aluguel. No início ele pagou o aluguel para eles, depois ele Não pagou mais. pipocou e aí, gente, Inclusive, olha, é o processo da vida. Inclusive esse senhor faleceu de câncer, né? Sem ver a solução. Isso mesmo, Ada, exatamente. Eu assisti essa reportagem. Nossa, muito triste. E é muito importante, muito né, triste. falar de procurar um profissional capacitado, pesquisar. Diligência. Sim, muito importante. É o que a gente sempre fala. A prevenção, né? A prevenção, ela tem que estar agregada a um profissional capacitado para prevenir o seu problema. Né? Essa é a grande realidade. Porque, veja, nesse exemplo ele consultou um contador, né? Para que olhasse ali simplesmente aquele tipo de certidão. Mas não é só isso, né? A due diligência, ela é necessária para você já dizer para o cliente se ele entra naquela situação ou não, né? Sim, exatamente. Professora Carol, com o nosso coração já saudoso, mas esperançoso, que dia 19 e 20 estaremos juntos, né, num abraço aqui fraterno, aqui no Amazonas. Eu gostaria que a senhora se despedisse dos nossos ouvintes. Então, eu novamente agradeço a vocês a oportunidade, gostei muito, é um papo muito leve, espero que contribua para os advogados e para as pessoas, né? E eu saliento que a gente tem, a Adri foi minha querida aluna também, a gente tem 2 mentorias abertas, tá, de inventário extrajudicial e de planejamento sucessório, são mentorias muito completas. Na mentoria de planejamento tem toda essa parte, pacto, alteração de regime de bens, união estável, tudo, cada regime de bens direitinho, o que comunica, o que não comunica, doação, testamento, holding, né, a famosa holding, que todo mundo quer hoje em dia, né, e não serve para todo mundo, tá, gente? Holding é uma excelente forma de planejamento sucessório, mas não é para todos. Então, consulte um profissional de confiança sério. Então, agradeço, faço o convite para me seguir no Instagram, está lá todas as informações. Meu Instagram é @carolina_mosman. E é isso, estou à disposição. Em setembro estarei aí com vocês, se Deus quiser, passando um calorzinho maravilhoso. E um beijo grande para todas vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, e só para ratificar, sim, fui mentorada, né, por esta mentora maravilhosa em 3 mentorias e super indico, viu? Obrigada, doutora. Lhe aguardamos aqui calorosamente. Nós e todo o povo do Amazonas, com certeza. Pessoal, só muito... finalizar, o presente que vocês deram eu não sei como é que chama o cocar, né? Tá lá no meu escritório, maravilhosamente lindo, em lugar de destaque, viu? Muito obrigada. Então aguarde o presente desse ano. Vou aguardar. Estaremos lhe aguardando com 2 sol, tá? Não é só um não, são 2 sóis. Pessoal, e nessa despedida animada, acalorada, nós nos despedimos de vocês e dissemos até a próxima. Tchau, tchau, gente.